Estamos de volta, vamos continuar de onde paramos. Tópico 8, procedimento. Bom, vimos que existem várias espécies de desapropriação e cada uma delas é regida por uma lei diferente. O procedimento que realmente interessa é aquele que vai dos artigos 11 a 30 do Decreto-Lei 3365, que vai tratar da desapropriação ordinária por utilidade e necessidade pública. O próprio decreto diz no artigo 42 que se aplica subsidiariamente o CPC, e esse mesmo procedimento ele é aplicável para as desapropriações por descumprimento da função social da propriedade urbana, já que o Estatuto da Cidade não versa sobre a desapropriação nesse ponto, e também as desapropriações ordinárias por interesse social da Lei 4.132, ela, por força do artigo 5º, faz remissão ao Decreto-Lei 3365. Por isso que ele é o mais importante. Não só porque ele vai trabalhar a desapropriação que é mais cobrada, que é a por necessidade e utilidade pública, mas também porque ele acaba sendo uma lei geral ali que vale para outros tipos. Agora, a desapropriação por descumprimento social da propriedade, por descumprimento da função social da propriedade rural, tem um rito sumário específico da Lei Complementar 76 de 93, que se você quiser dar uma pequena olhada rápida, dependendo da prova, mas eu não acho que vale a pena na relação entre custo e benefício a gente falar disso aqui. E a desapropriação confiscatória do artigo 243 também é a Lei 8.257, tem o rito também próprio. Esse não vale a pena, eu acredito, dar uma olhada. O que interessa, portanto, é o rito do Decreto 3365, é isso que a gente vai trabalhar. Primeiro, o procedimento da desapropriação ele é bifásico. Ele é dividido em uma fase declaratória e depois vem a fase expropriatória. A fase declaratória é um ato do poder público, um decreto do governador, do presidente da república, do prefeito, do interventor, ou daquela ANEEL, DENIT ou da NTT, que vai declarar utilidade pública ou necessidade pública ou interesse social do bem, para fins de desapropriação. Também pode ser feito por lei de efeitos concretos, então o legislativo também pode fazê-lo. Mas, nesse caso, o Decreto-Lei 3365, artigo 8º, diz que o Poder Executivo deve adotar as providências necessárias. Então, haverá apenas uma lei de efeitos concretos, mas é o Executivo que vai dar prosseguimento, obviamente, não é o Legislativo que vai empreender a desapropriação. O Carvalho Filho ele fala, olha, embora a doutrina em geral diga que é uma lei de efeitos concretos, na verdade seria um decreto legislativo, o instrumento correto. Mas eu nunca vi isso sendo trabalhado em prova. Também nunca vi essa discussão mais aprofundada. Ele apenas cita a sua visão que seria um decreto legislativo. Mas eu acho mais provável que na prova caia que pode ser ser feita a declaração por um decreto ou por uma lei de efeitos concretos. Independe de autorização legislativa essa declaração, salvo quando se tratar de bem público, como a gente viu. E em se tratando de ações, cotas e direitos representativos de capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização ou fiscalização do governo federal, a gente já viu que tem que haver uma autorização prévia do presidente da República por meio de decreto. Cabe controle judicial desse ato declaratório, né, da lei de efeitos concretos, do decreto? Bom, a doutrina diz que cabe. Agora, o que cabe é verificar se há algum desvio de finalidade, alguma ilegalidade, né? Uma infração, um vício em relação à competência. Não cabe analisar a conveniência e a oportunidade que inspiraram a escolha do bem. Então, por que é aquele bem que foi escolhido para ser desapropriado? Aí é questão do mérito administrativo. Como que se impugna isso aí? Ou por meio de uma ação de conhecimento normal, né? Que pode-se falar uma ação declaratória de nulidade. A pretensão é de declaração da nulidade, mas é uma ação de conhecimento. E que vai tramitar em conjunto com a ação de desapropriação em face da conexão, é o que defende o professor Carvalho Filho. Essa declaração de utilidade pública, dessa primeira fase declaratória, ela tem uma importância grande por conta de 4 efeitos que produz. 2 deles são muito lembrados em provas. O primeiro efeito, a declaração submete o bem à força expropriatória do Estado. Então, aquele imóvel está submetido à força expropriatória. O segundo efeito, esse aqui é muito cobrado em prova, vai fixar o estado do bem. É a partir da declaração que vai se delimitar o que será objeto da indenização. As benfeitorias existentes e as condições atuais serão objeto de indenização. Agora, as posteriores, elas só serão indenizadas, primeiro, se necessárias, segundo, se forem úteis, autorizadas pelo poder público. Então, benfeitorias posteriores, quais serão indenizadas? As necessárias, independentemente de qualquer coisa.
e as úteis, mas as úteis só se autorizadas pelo poder público. As úteis não autorizadas e as voluptuárias não serão objeto de indenização. Construções posteriores, ainda que autorizadas pelo município, por exemplo, também não serão objeto de indenização. A gente vai ver, tem súmula a respeito. Terceira consequência, o poder público tem o direito agora de penetrar no bem para realizar medições, verificações, podendo recorrer ao auxílio de força policial, está lá no artigo 7º. O Carvalho Filho discute se é necessário que, caso haja resistência do particular, que haja autorização judicial por conta da inviolabilidade do domicílio lá do artigo 5º da Constituição. Ele defende que sim. O fato de permitir o recurso ao auxílio da força policial não quer dizer que a própria administração pode chegar lá invadindo. Tem que ter autorização judicial em caso de resistência, mas isso é um tema que não é trabalhado pela doutrina. Então, basta que você saiba que o poder público pode penetrar no bem com auxílio de força policial. E o quarto efeito, esse é o segundo, que é muito cobrado em prova, é o que é porque com o ato declaratório se inicia o prazo de caducidade. Que prazo é esse? O artigo 10 do Decreto-Lei 3365 diz que a desapropriação tem que se efetivar, seja por acordo ou judicialmente. A gente vai ver que a desapropriação amigável por acordo também já é fase executória. Todas têm a segunda fase também. A gente está falando da primeira, que é a fase declaratória, mas ainda que haja acordo, o acordo já é fase executiva, a gente vai ver. E então, seja por acordo ou por ação judicial, a desapropriação após o ato declaratório tem 5 anos para ocorrer. Depois de 5 anos caduca. E aí é preciso um novo decreto declaratório da expropriação do bem. Mas esse segundo decreto ele tem que esperar o prazo de 1 ano. Somente decorrido 1 ano pode o mesmo bem ser objeto de nova declaração. Então o que você tem que anotar é que o prazo de caducidade é de 5 anos. Depois de 5 anos, é preciso esperar um intervalo de 1 ano para que haja um novo decreto declarando o interesse em desapropriar aquele mesmo bem. Por que esse tema é tão importante? Porque além de ter prazo e tal, tem diferença com a desapropriação por interesse social da Lei 4.132. Embora a ação judicial siga o rito do Decreto-Lei 3365, tem diferença em relação à primeira fase. O prazo de caducidade é de 2 anos lá, é apenas de 2 anos e não de 5. E não há previsão desse prazo de carência, esse intervalo de 1 ano. Os 2 anos também englobam nos termos da dicção legal o início das providências de aproveitamento do bem. Então também tem que iniciar o aproveitamento do bem, pelo menos é o que está na lei. Na reforma agrária, o prazo para fins de reforma agrária, o prazo também é de 2 anos, está lá na Lei Complementar 76. E no caso do Estatuto da Cidade e da Lei 8.257, que trata da expropriação constitucional, não tem prazo de caducidade. A doutrina até discute, e aí, qual prazo que é eterno ou não, mas como não tem prazo na lei, na prova isso não vai ser levado em consideração. O que vale são 5 anos, com a carência de 1 ano, e os 2 anos para os outros casos, como está aí na tela. E aí vem a fase executória. Essa é a fase que realmente interessa, aqui que vão ser tomadas as medidas. Nessa fase, quem pode executar não é só a pessoa jurídica que editou o ato declaratório. Também ela pode delegar, inclusive para pessoas jurídicas de direito privado, por meio de lei ou por meio de contrato. Está lá no artigo 3º do Decreto-Lei. Então tem que ter uma autorização prévia ou contratual para que uma pessoa de direito privado possa expropriar o bem, ou seja, efetivar a fase executória. Olha como já caiu em prova em 2019. A desapropriação é procedimento de competência privativa do poder público. E como tal, não comporta a delegação de qualquer um de seus atos a agentes privados. Errado. Comporta a delegação da fase executória. 2 exemplos aqui bem rápidos que a gente até trabalhou em aulas anteriores. A Lei 11.107 fala que o consórcio público, nos termos do contrato de consórcio, ele pode promover desapropriações e instituir servidões. E a Lei 8.987, a Lei da Permissão e Concessão de Serviço Público, ela diz que o poder concedente pode promover desapropriação e lá diz, lá no artigo 29, inciso 8, incumbe ao poder concedente declarar a utilidade pública dos bens, então só o poder público pode declarar, fase declaratória, promovendo as desapropriações diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que ela será responsável pelas indenizações, ela que vai promover, ela que vai ser a beneficiária, ela que indeniza. Então pode delegar para a concessionária. Essa etapa executória, ela pode se dar administrativamente, sem necessidade de ação judicial, quando é amigável. Havendo um acordo, basta a transcrição no registro de imóveis. Tranquilo, basta a escritura. Se não houver concordância do particular, aí o poder público vai ter, o legitimado vai ter que ingressar com a ação judicial.
né, vai ter que ingressar com a ação de desapropriação e aí inicia o procedimento judicial, se necessário. Nesse ponto é importante observar algumas novidades de leis recentes. A Lei 13.867 de 2019, então tem um potencial de prova, ela diz no artigo 10b que o particular pode fazer opção pela mediação ou pela via arbitral. E aí ele vai indicar um dos órgãos ou instituições especializadas em mediação ou arbitragem cadastrados lá no âmbito do poder público. Pode também eleger a Câmara de Mediação criada pelo poder público nos termos do artigo 32 da Lei 13.140 de 2015. Outra questão importante também, não é recente, mas é importante anotar, essa ação, se houver necessidade da ação de desapropriação, que é intentada pelo poder público, qual que é o foro que ela vai tramitar? Bom, se for a União autora, o foro será ou o DF ou a capital do estado em que é domiciliado o réu. E vai ser no juízo privativo se houver, né, um juízo de fazenda pública. Agora, se for outro autor, por exemplo, o estado, município, outro autor, o foro não é o do domicílio do réu, não é o da situação dos bens. Situação dos bens, ação de natureza real, foro de situação do bem imóvel. O bem imóvel está localizado onde? É lá que vai ser o foro. Agora, se for a união, aí não é o da situação dos bens. É o DF ou a capital do estado onde domiciliado o réu. Isso é recorrente em prova. Pode-se discutir questão de constitucionalidade dessas coisas, mas o que vai cair na prova é a literalidade. Para juiz, 2019, a ação, quando a união for autora, será proposta no foro da capital do estado onde for domiciliado o réu, sendo outro autor no foro do seu domicílio errada, no foro da situação dos bens, nesse segundo caso. Petição inicial. Além de conter os requisitos do CPC, tem que ter a oferta do preço e ainda vai ser instruída com o exemplar do contrato ou do jornal oficial em que houver publicado o decreto de desapropriação ou cópia autenticada dos mesmos e a planta de inscrição dos bens. Então, vai ter aí o principal, a oferta do preço. Vai ter que ofertar o preço. O poder público quer pagar 100 mil ali no imóvel. Vem a petição inicial com a oferta do preço. O juiz, já de início, despachou inicial, designa um perito. O perito vai proceder à avaliação dos bens. As partes podem indicar assistente técnico. E também é possível que seja determinada a emissão provisória na posse. Se já houver o pedido, a gente vai estudar a emissão provisória na posse no tópico específico, porque ela é muito importante. Citação é feita na pessoa do proprietário do bem. O artigo 16 traz outros detalhes que não interessam. Cabe citação com hora certa, citação por edital, carta precatória, não tem problema nenhum. Após a citação, vai seguir o rito ordinário, artigo 19, o rito ordinário que o novo CPC agora transformou em rito comum, né? Então segue o rito comum do CPC. Algumas peculiaridades. Primeiro, não tem interrupção do processo em caso de falecimento do réu ou perda da capacidade civil. Não interrompe. Nomeia o curador ali de pronto. Está aí no artigo 21. O parágrafo único diz que os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade, a investidura do curador ali podem ser ratificados ou impugnados por ele ou pelo representante do espólio ou do incapaz. Então depois pode ratificar, mas enfim, não para o processo, nomeia o curador. Outra peculiaridade. A contestação ela é restrita. A matéria que pode ser impugnada em contestação é muito restrita. São só duas coisas. Primeiro, vício do processo judicial e impugnação do preço. O artigo 20 diz: qualquer outra questão tem que ser decidida em uma ação autônoma, chamada de ação direta. Então, o que é a impugnação do preço? O poder público ofereceu 100 mil, mas meu imóvel vale 500 mil. Então, vai impugnar o preço. Inclusive, o perito foi designado já para decidir isso aí. É claro que o juiz não vai ficar vinculado ao que o perito diz, a gente vai ver. E a segunda questão, vício do processo. Mas que vício seria esse? A lei não estabelece. O Carvalho Filho fala o que é vício do processo, na verdade, são as questões preliminares do artigo 485 do CPC. Para ele, isso que é vício do processo. Mas a doutrina praticamente não fala a respeito. Simplesmente na prova vai cair vício do processo ou impugnação do preço. É isso. Não cabe reconvenção, evidentemente. Se a própria contestação já não dá para falar praticamente nada, imagine reconvenção. E o artigo 9º também é importante. Ele fala que ao Poder Judiciário é vedado, na desapropriação, no processo, decidir se verificar ou não os casos de utilidade pública. Então, mas não se verificou o caso de utilidade pública lá do decreto. O poder público, o juiz ele não pode analisar isso aí. Não pode. Se houver alguma ilegalidade no ato declaratório, ação própria, ação direta. O que é essa ação direta que a lei diz? A de Pietro fala é uma ação de conhecimento, pretensão de declaração de nulidade ou então mandado de segurança, se tiver o direito líquido e certo.
Artigo 23. Fim do prazo para contestar. Se não houver ainda concordância quanto ao preço, o perito apresenta o laudo em até 5 dias, pelo menos, antes da audiência. 5 dias antes da audiência, para as partes tomarem conhecimento, vem o laudo e aí vem a audiência. O perito pode solicitar um prazo especial, o juiz pode deferir, parágrafo 2º. Na audiência de instrução, vai ser feita conforme o CPC, então não tem nenhuma peculiaridade. Encerrado o debate, o juiz profere sentença fixando o preço da indenização. Claro que se o juiz entender que não está habilitado a decidir, porque tem que estudar o processo, que é comum, a lei dá o prazo de 10 dias para ele designar uma outra audiência onde ele vai proferir a sentença. Na sentença, o juiz vai indicar os fatos que motivaram o seu convencimento e tem que atender especialmente a alguns requisitos legais. Estimação dos bens para efeitos fiscais, aí são os critérios para ele utilizar, né? Para fixar o preço. Porque nessa ação, meus amigos, o que vai ser discutido é o preço. Você viu, a contestação não pode falar praticamente nada. É uma ação simplesmente para discutir o preço. Basicamente isso. Então o juiz, na sentença, o que ele vai falar? Se o preço de 100 mil é justo, ou se o particular na contestação pretende 500 mil é esse. Ou ele vai dar o outro preço, 300 mil, sei lá. Claro que ele leva em conta o laudo pericial, mas o juiz em nenhum processo é vinculado ao laudo, inclusive na desapropriação. O laudo é algo que vai subsidiar a sua decisão, mas ele pode discordar do laudo. E os critérios que ele vai ter que observar, segundo a lei, como eu disse, a estimação dos bens para efeitos fiscais, o preço de aquisição, o interesse que deles aufere o proprietário, a situação, estado de conservação, segurança, o valor venal de bens de mesma espécie dos últimos 5 anos, valorização e depressão da área remanescente, tudo isso ele vai levar em consideração, artigo 27. Da sentença que fixa o preço, cabe apelação. O efeito da apelação depende de quem vai recorrer. Se é o expropriado que recorreu, o efeito é apenas devolutivo, não tem efeito suspensivo. Se é o expropriante que recorre, né, o poder público geralmente, ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo. Vai ter duplo grau de jurisdição? O parágrafo 1º do artigo 28 diz: se a sentença condena a fazenda pública em quantia superior ao dobro da oferecida, aí é obrigatório o duplo grau. Se não, ela que recorra voluntariamente. Tema de prova, então, é simplesmente isso, o próprio dispositivo. Efetuado o pagamento ou a consignação, expede-se em favor do expropriante o mandado de emissão na posse e a sentença vale como título hábil para transcrição no registro de imóveis. Por que só depois do pagamento da consignação que é possível a transcrição no registro de imóveis? Porque o texto constitucional diz claramente que a indenização tem que ser prévia. Então não pode ficar para depois. Primeiro a grana entra, depois é que vai registrar, que vai escriturar corretamente, formalmente lá nos termos da lei. O Carvalho Filho diz: é com o pagamento que se dá a aquisição da propriedade de um lado e a perda da propriedade de outro, né, pelo expropriado. Então, para o Carvalho Filho, o marco da aquisição da propriedade é o pagamento. É claro que em contratos de compra e venda, no direito privado, o que transfere a propriedade bem imóvel é o registro no cartório de imóveis, é a formalização pelo registro. Para fins de desapropriação tem polêmica. Tem gente que pode-se entender que segue a regra, é só com registro. O Carvalho Filho fala, não, é com o pagamento. Pagou, transferiu a propriedade. O resto seria algo complementar, diferente do que a gente vê no âmbito privado. É uma discussão que não vale a pena ingressar para fim de concurso, não interessa. Se alguém te perguntar, você fala. Tem gente que fala que é com pagamento, tem gente que fala que é com a transcrição no registro de imóveis. Agora, o pagamento, independentemente de ser ele o momento da transferência da propriedade ou não, ele é importantíssimo, porque é o pagamento que vai definir até quando se poderá haver desistência da desapropriação. A doutrina diz, até o pagamento pode desistir, ou revogando o decreto expropriatório ou pedindo desistência da ação. E o STJ concorda. Olha o que ele fala. A jurisprudência do STF, também desta corte, é no sentido de aceitar a desistência da ação expropriatória, formulada pelo órgão expropriante, se ainda não ocorreu o pagamento. A sentença, mesmo transitada em julgado, não impede. Então, a questão de prova é essa. Sentença transitada em julgado na ação de desapropriação impede a desistência da desapropriação se não houver o pagamento? Não impede. Pagamento parcial é polêmico. O Carvalho Filho diz, se já pagou uma parte, acabou, não pode mais existir. Agora o STJ, pelo menos, tem um precedente em sentido contrário. Ele disse, o STJ, a desistência da expropriação pode ser feita até o pagamento integral. No caso dos autos, apenas algumas parcelas foram pagas, e aí o STJ reputou válida a desistência. Então, se a questão falar
Segundo o STJ, só o pagamento integral que impede a desistência. Agora, não é só o pagamento que impede a desistência. Tem uma segunda possibilidade. Se o bem já foi alterado, porque a devolução pressupõe que o bem seja devolvido nas mesmas condições. Se houver alteração substancial do bem, diz o STJ, é inviável a desistência. É inviável a desistência. À exceção desses dois casos, alteração substancial e pagamento integral, o expropriado não pode se opor à desistência. A doutrina fala o direito subjetivo do expropriante. O que ele pode facultar ao expropriado é alguma indenização. Comprovou algum tipo de prejuízo ali, pode pedir. Agora, se não for isso, se não for um dos dois casos, o máximo que ele pode pedir é indenização. Emissão provisória na posse. Eu destaco aqui num tópico específico porque ele é muito importante. O artigo 15 permite, só que prevê 3 condicionantes, 3 requisitos. Primeiro, é preciso que haja uma alegação de urgência. Essa alegação de urgência pelo ente expropriante, em regra, é feita no próprio ato declaratório do interesse público, né? Do interesse social, da utilidade pública ou da necessidade pública. Então, o próprio decreto expropriatório já alega urgência. Mas o STJ permite, isso é questão de prova, que em momento posterior, no curso da ação de desapropriação, se alegue urgência. Então, ela não necessariamente tem que ser feita no decreto, embora ordinariamente assim seja feito. Segundo requisito, além de alegar urgência, tem que depositar a quantia. Que quantia é essa? É a quantia que o poder público entende certa? Não. É a quantia que o particular entende correta? Não, porque às vezes ele nem foi ouvido ainda, a gente vai ver. Que quantia é essa? É a quantia fixada em lei. É o artigo 15, parágrafo 1º do Decreto-Lei, que diz qual é essa quantia. Na verdade, ele não fala em nominal, né? Ele diz os requisitos ali e tal, como é o cálculo da quantia. A doutrina senta o pau nesse dispositivo, porque ele traz ali critérios que são absolutamente irrisórios. Mas o Supremo tem súmula dizendo, súmula 652, não contraria a Constituição, artigo 15, parágrafo 1º. Então, esse é o montante que vai ser depositado. E além de alegar urgência e depositar o montante, tem o prazo de 120 dias para requerer emissão provisória na posse. É um prazo improrrogável. Então vamos supor que a alegação de urgência tenha sido feita no decreto. Dali ele tem 120 dias para pedir emissão provisória na posse. Se for pedida a emissão provisória na posse no dia 121, 121º dia, isso, então já não cabe mais. Cumpridos os requisitos, a doutrina fala direito subjetivo à emissão provisória na posse, o particular não pode fazer nada. O STJ também tem entendimento. Ó. A emissão provisória na posse, caracterizada pela urgência, prescinde, dispensa a avaliação prévia ou pagamento integral, exigindo apenas o depósito nos termos do artigo 15, parágrafo 1º. E o STJ também dispensa a citação do réu. Então, o réu não precisa ser previamente citado. Ele não precisa de contraditório. Presentes os requisitos, emissão provisória na posse, o expropriado, né, que é o réu da ação, vai só saber depois. Se tiver citação, antes pode ter, mas é dispensável. Questão de prova, 2019. A emissão provisória na posse, realizada em função da desapropriação, pressupõe a citação do desapropriado e o pagamento de indenização prévia e justa em dinheiro. Errado. Não pressupõe a citação do desapropriado. O que mais? A Lei 11.977 de 2009, por força dela, o artigo 15 passou a contar com um parágrafo 4º que diz: a emissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. Então, emitiu-se na posse, tem que registrar, para fins de segurança jurídica, e a partir de então, cessa a responsabilidade do expropriado pelos encargos sobre imóvel, inclusive IPTU, a gente até falou disso. A partir da emissão provisória na posse, tudo passa agora para quem se emitiu na posse. Importante. Pelo artigo 33, parágrafo 2º, o expropriado pode requerer ao juiz que se levante parcialmente 80% da importância depositada. Então vamos supor, o poder público depositou 100 mil, de acordo com os critérios do artigo 15, parágrafo 1º. O particular entende que vale 500 mil o seu imóvel, mas ele pode pedir para o juiz para levantar 80% dos 100 mil, então ele já levanta 80 mil. Já pode fazer isso. Para levantar o depósito, a lei, o artigo 34, exige que ele apresente a prova da propriedade, quitação das dívidas fiscais que recaem sobre o bem e que providencie a publicação de editais com prazo de 10 dias para conhecimento de terceiros. Por quê? Porque pode ser que terceiros que se entendam proprietários do bem, né? Enfim. E o juiz, no parágrafo único, se ele verificar que a dúvida é fundada sobre o domínio, o preço continua depositado e os interessados vão discutir em ação própria.
Então, por isso que tem todos esses cuidados. O que pode ser que haja uma discussão sobre o domínio do bem. Mas, a princípio, o que se faz? Apresenta a prova da propriedade, quitação das dívidas, pode levantar 80% da quantia depositada. Isso é importante para fins de juros, como a gente vai ver daqui a pouco. A Lei 13.465, de 2017, não é tão recente, mas ela traz algo que é importante para provas. Ela trouxe essa novidade aqui. Ela diz no artigo 34A, se houver concordância reduzida a termo, então tem que ser por escrito, do expropriado, a decisão que concede a emissão provisória na posse implicará já a aquisição da propriedade pelo expropriante com o registro na matrícula do imóvel. Então não vai registrar apenas a emissão provisória na posse, vai registrar a própria transferência da propriedade, a propriedade agora do poder público, do expropriante. Então ele pode concordar a partir da emissão provisória na posse. Ele vê, poxa, já perdi mesmo, o poder público já se emitiu na posse, eu concordo. Só que essa concordância é para fins de registro da propriedade, não do preço. O preço ainda pode ser discutido. O parágrafo único ele deixa bem claro. A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao direito de questionar o preço ofertado em juízo. Nesse caso, tem um benefício para o particular. O parágrafo 2º do artigo 34A diz que ele pode levantar 100% do preço depositado, deduzindo apenas os valores referentes às dívidas fiscais e multas decorrentes de inadimplemento de obrigações fiscais e, a critério do juiz, aqueles necessários para o custeio de despesas processuais. Então, vai ter alguns decréscimos ali, mas ele já pode levantar 100% se houver essa concordância, embora nada impeça que ele discuta o preço ainda. Como isso foi cobrado em prova? 2019, cartório. Se houver concordância reduzida a termo do expropriado, a decisão concessiva da emissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o registro da propriedade na matrícula. Perfeito. Uma parte do dispositivo, né? Perfeito. Intervenção do Ministério Público. É necessário que o Ministério Público intervenha em toda ação de desapropriação? Antes de falar qual é a posição que eu recomendo que você siga em prova, veja que existem duas possibilidades razoáveis. A primeira é dizer, olha, é ação patrimonial. Embora seja desapropriação e tal, mas o que se discute é a indenização. A gente viu, a ação discute apenas o preço. Se é questão patrimonial, não tem interesse do Ministério Público, a não ser que haja previsão expressa na lei. Segunda corrente. Olha, embora se discuta o preço, a desapropriação ela se dá por utilidade ou necessidade pública, por interesse social, é um direito fundamental, trabalhada no inciso 24 do artigo 5º, trata do direito fundamental à propriedade, da função social da propriedade, então tem que ter o Ministério Público presente. São duas correntes razoáveis. Como você vai levar para a prova? Decreto-Lei 3365, Lei 4.132 não dizem do Ministério Público, não falam do Ministério Público, muito menos da necessidade de intervenção. Então, a princípio, não tem que intervir o Ministério Público nas ações de desapropriação ordinárias. Agora, a desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária, que é tratada na Lei Complementar 76 de 93, o artigo 18, parágrafo 2º, diz que o Ministério Público obrigatoriamente tem que intervir. Então, para esse caso, é necessário. Para os outros, a princípio não, a não ser que o caso concreto traga alguma questão envolvendo meio ambiente, alguma coisa especial para ter o Ministério Público presente. Aquela corrente que diz que é obrigatório o Ministério Público intervir em todas as ações é defendida pelo Carvalho Filho. Outra corrente defende que só no caso concreto ou com previsão legal, como a Lei Complementar 76. Essa corrente é que parece seguida pelo STJ, pelo menos tem um precedente. Né? E ele cita outros aí, parece que é a linha do STJ. Olha o que ele já decidiu, 2014. É desnecessária a atuação do parquet na medida em que o inciso 3 do artigo 82, assim como o artigo 18, parágrafo 2º da Lei Complementar 76, não lhe atribuem competência para atuar em todas as demandas expropriatórias, mas apenas quando a causa gravita em torno de litígios coletivos pela posse de terra rural, né? A desapropriação direta de imóvel rural para fins de reforma agrária, o que não é o caso dos autos. Então o STJ diz que é só nos casos que a lei prevê, a Lei Complementar 76. Mas você pode raciocinar na prova subjetiva, na prova oral. Para fins de prova objetiva, vai marcar o que a STJ defende. Vamos encerrar esse bloco nesse último tópico aqui, mas é um tópico grande. Indenização. É um dos pontos mais importantes da desapropriação. A gente viu a regra, a indenização é justa, prévia em dinheiro. Vimos que há casos em que não tem nem indenização, em que a indenização existe, mas é em título de dívida pública, e existe, mas é em título de dívida agrária, salvo benfeitorias úteis e necessárias, como a gente viu lá no artigo 184 da Constituição, caput, parágrafo 1º. O decreto-lei a gente já viu, ele fixa a necessidade de perícia em alguns artigos, inclusive o juiz lá
recebe a inicial, já designa o perito para realizar o laudo. Agora o STJ fala que, se tratando de desapropriação, a prova pericial para fixação do preço justo somente é dispensável quando há expressa concordância do expropriado com o valor da inicial. Então, a não ser que o particular concorde expressamente, tem que ter a perícia. A perícia é essencial. E eu já vi julgados, eu não coloco aqui para não confundir muito, mas eu já vi julgados do STJ que dizem que mesmo quando tem concordância do particular, depender do caso, ainda assim vai ser necessária a perícia. Não lembro qual que era o argumento. Se era um preço irrisório, não lembro. Mas para provas o que você vai marcar que tem que ter perícia, salvo quando houver concordância do particular, com o valor da inicial. O que mais? O valor da indenização deve ser contemporâneo à data do período da avaliação. Então vai ser contemporâneo à data da avaliação que vai fixar o preço da indenização. Claro que vai haver correção monetária, a gente vai ver, mas a fixação do valor é o da data da avaliação do perito. Questão importante: se houver divergência entre a área registrada e a área real. Exemplo, vamos supor que o poder público chega lá, vê o imóvel ali, a medição real é de 120 metros quadrados. Mas a área registrada é só de 90 metros quadrados. O poder público vai indenizar com base nos 90 ou nos 120? Área registrada ou área real? Na doutrina, o Carvalho Filho diz: tem que prevalecer a área registrada, porque senão o poder público está indenizando quem não é proprietário. Já que, formalmente, né, o direito de propriedade está lá transcrito no registro imobiliário, só 90 metros, não 120. O STJ firmou posição essa que você vai levar para a prova, concordando com a doutrina. Ele fala o seguinte: se em procedimento de desapropriação, aqui no caso por interesse social, constatar-se que a área medida do bem é maior do que a escriturada, o expropriado receberá a indenização correspondente à área registrada, ficando a diferença depositada em juízo, até que posteriormente se complemente o registro para que ele possa receber, ou se defina a titularidade de terceiro para que ele, terceiro, receba. Então, só a área registrada, o resto fica depositado em juízo para definição futura. Cobertura vegetal é indenizada em valor destacado da terra nua? O STJ diz que sim, mas só se houver a comprovação de uma efetiva exploração econômica lícita dos recursos vegetais. Inclusive tem tese na edição 127 da Jurisprudência em Teses, e jurisprudência em teses é o tema do momento nas bancas de concurso, então você tem que saber todas relacionadas ao assunto que você está estudando. A tese 7 da edição 127 é a seguinte: a indenização referente à cobertura vegetal deve ser calculada em separado do valor da terra nua, quando comprovada a exploração dos recursos vegetais de forma lícita e anterior ao processo interventivo. Se o cara começar a explorar só depois, aí já era. O que vai ser incluído? O que compõe a indenização? Quais são os elementos? São vários. Primeiro, o valor do bem expropriado, óbvio, data lá da perícia, com as benfeitorias existentes, e posteriores, quais são? A gente já viu. As necessárias, em qualquer caso, e as úteis se forem autorizadas pelo ente expropriante. Súmula 23 do STF. As construções feitas posteriormente, ainda que com licença do município, não são incluídas. Construiu posteriormente porque quis, ainda que com licença do município. Também se incluem lucros cessantes e danos emergentes. Para comprovar, para pegar completamente a indenização. Lucros cessantes e danos emergentes. Todos os danos materiais, né? Honorários advocatícios também são incluídos. E aqui, o artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei, ele tem duas partes. A parte inicial e a parte final. A parte inicial o Supremo reputou constitucional, a final não. Parte inicial do parágrafo 1º do artigo 27. Os honorários serão fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre o preço oferecido e o fixado na sentença. Então vamos supor, o poder público ofereceu 80 mil. E a sentença fixou em 180. Então a diferença é de 100 mil. Os honorários são fixados entre 0,5% e 5% em cima dos 100 mil. Então entre R$500 e R$5.000, não é isso? É isso. R$500 e R$5.000. O Supremo declarou constitucional estabelecer esse montante. Como tem no CPC, não tem 10, 20%? Aqui é 0,5%, 5%. Agora, a parte final do dispositivo, ele continua dizendo: desde que até o limite de R$151 mil. O Supremo falou, é inconstitucional. Esse limite nominal não pode existir. Se 0,5% ou 5% significar R$1 milhão, que seja. Não pode ter limite máximo, isso é inconstitucional. Definiu na ADI 2332. Pessoal, essa ADI 2332 foi definida em 2018. Só que ela teve medida cautelar definida anteriormente, não sei em que ano, uns anos antes. Se você tem um material anterior a 2018, você tem que atualizar. Porque a decisão de mérito, a definitiva, ela modificou algumas coisas da liminar.
da cautelar. A cautelar havia entendido inconstitucionais alguns dispositivos que, no mérito, foram reputados constitucionais. Então, cuidado. Essa ADI 2332 ela traz inúmeras questões de prova. Então, eu recomendo que você estude. Quer se aprofundar? Estuda o inteiro teor. Se não, pelo menos a ementa. Mas eu vou trazer tudo que tem de principal dela aqui para a gente fechar esse bloco. E aí vai faltar um terceiro bloco para a gente encerrar a aula. Além da correção dos honorários, também custas são incluídas na indenização, despesas judiciais são incluídas, correção monetária. Quando? A partir de quando? Do laudo. A partir do laudo, correção monetária. Cada dia tem que corrigir. Correção monetária não é acréscimo de nada, é apenas atualização. A doutrina tranquila de Pietro, Carvalho Filho, todos eles falam, não vigora, por favor, risque o que está no artigo 26, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365. Ele só permitia a incidência da correção após o prazo superior a 1 ano do laudo. Que absurdo! Por que só depois de 1 ano da avaliação que vai correr correção monetária? Além de inconstitucional, a Lei 6899 de 81, por seu artigo 1º, superou, agora não sei se foi expressamente ou tacitamente, mas ela revogou, pelo menos tacitamente, esse dispositivo, tá? Então, se inicia do laudo a correção monetária e o termo final, o pagamento, até o dia do pagamento, súmula 561 do Supremo. Quais são os índices de correção monetária? Não se aplicam àqueles de caderneta de poupança, mas sim os que retratam a inflação do período. Aqui se aplica por analogia o que o Supremo decidiu na ADI 4425. É o que diz o professor Matheus Carvalho e é de se concordar. Também se inclui na indenização as despesas com desmonte e transporte de mecanismos instalados em funcionamentos, mas o juiz vai arbitrar em quantia módica. Está no artigo 25, parágrafo único do Decreto-Lei. O fundo de comércio depende. Ele vai ser incluído na indenização se o próprio expropriado é o proprietário. O STJ já falou. O fundo de comércio também tem que ser incluído. Agora, se o fundo de comércio pertence a terceiro, ele não vai ser incluído na indenização, porque o artigo 26 exclui das valores da indenização o direito de terceiros. Os terceiros que sofreram prejuízo porque houve a desapropriação, eles vão em ação própria postular ali a indenização pelo fundo de comércio. E o principal, os juros, moratórios e compensatórios, é o que mais cai em prova. Juros moratórios vão recompor a perda pelo atraso do pagamento. Era para pagar logo, esperou até a decisão final, tem que pagar juros moratórios. Devidos à incidência, qual que é a base de incidência? O valor da indenização fixado na sentença, corrigido monetariamente. Qual é o tanto dos juros moratórios? Qual é o percentual? Até 6% ao ano, está lá no artigo 15b do decreto, até 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele em que o pagamento deveria ser feito nos termos do artigo 100, que fala dos precatórios lá da Constituição. Então, a gente vai ver que o valor pago na sentença ele vai ser pago a título de precatórios, diferentemente do valor da emissão provisória na posse, que é por alvará judicial. Se é por precatórios, os precatórios têm um prazo constitucional. Depois, a partir do 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele que deveria ser feito. Então, só a partir dali começa a mora. E é só dali que começam, então, os juros moratórios. Até 6% ao ano. Esse até é um absurdo, né? Porque até o quê? Então seria 5%, seria 4%? Como que definiria isso? Por isso a doutrina, o Carvalho Filho diz, tem que cortar esse até. É de 6% ao ano. Como vai valer para os juros compensatórios que a gente vai ver. Mas se cair em questão de prova, até 6% ao ano, a partir de... É o que está no artigo 15b. É o que está no 15b. E os compensatórios? São computados desde quando? A partir de quando se perde a utilidade do bem. Então, da emissão provisória na posse, súmula 164 do STF. Qual que é a base de cálculo? Foi definida na ADI 2332. É a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. Por que isso? Por que esse cálculo doido? Olha só. O poder público oferece 100 mil. O particular não concorda, mas ele já pode levantar 80 mil, lembra? Levanta 80 mil. Então, desses 80 mil, ele não tem prejuízo. Levantou ali, está tranquilo, não tem que ter juro compensatório por isso. Só que no final é fixado 180 mil. Então, a diferença entre 80% do ofertado, que foi 100 mil, que são os 80 mil que ele pode levantar, e os 180 mil menos 80 mil, 100 mil reais. Esses 100 mil reais são a base de cálculo dos juros compensatórios, porque é isso que o particular não pôde usufruir de início, né? Só no final com a sentença. É por isso, esse é o raciocínio. Se você entender o raciocínio, aí você não erra mais na prova, porque decorar só o que está ali, 80% do preço ofertado, você pode se confundir. Qual é a taxa de juros? Ela varia, depende do período. Atualmente, 6% ao ano.
Só que existe a súmula 618, que fala de 12% ao ano, que não está formalmente cancelada. Professor, me explica isso aí. Eu marco que está na súmula ou que o Supremo decidiu na ADI 2332? O que o Supremo decidiu na ADI 2332, que é posterior. Mas olha só o raciocínio, a história, para você entender. Inicialmente não havia previsão de juros compensatórios no Decreto-Lei 3365. A jurisprudência fixou, então, 6% ao ano. Por quê? Porque era o que estava disposto no Código Civil de 1916. Então, 6% ao ano. Mas veio a súmula 618 e ela cristalizou 12% ao ano. Por quê? Porque era o que refletia ali a inflação do momento, era diferente o momento. Então, modificou-se para 12% ao ano jurisprudencialmente. E foi simulado esse entendimento. Em 1997 vem a medida provisória 1577. E ela passa a prever no texto juros de até 6%. E aí ficou a dúvida, vale o que está na lei, né, pela medida provisória até 6% ou o que está na súmula? A ADI 2332, finalmente, em maio de 2018, confirmou que vale o que está na lei, porém sem o até, sem aquele até 6%. Então é de 6% ao ano. O que está na lei é o que prevalece, mas não tem o até, como eu já havia falado. Com isso, superou-se formalmente, materialmente, a súmula 618, embora formalmente ela não tenha sido cancelada. Então, qual é a leitura que você vai fazer? É o que está na súmula 408 do STJ. O STJ simulou como interpretar isso aí. Ele fala o seguinte: nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a MP 1577 devem ser fixados em 6% ao ano até 2001, quando veio a súmula. E a partir de então, vale o que está na súmula, 12% ao ano. Só que a súmula 408 do STJ está desatualizada, porque ela tinha que complementar agora. 12% ao ano até 17 de maio de 2018, quando então passa a valer 6% ao ano por força da ADI 2332. Então é assim, 6%, vem 2001 12%, vem 2018 6%. Nessa ADI, o Supremo também fixou algumas outras questões, como eu já havia falado. Reconheceu que são constitucionais os parágrafos 1º e 2º do artigo 15A. Reconheceu, portanto, que o parágrafo 1º é constitucional e ele diz: os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida. Então tem que comprovar. E o parágrafo 2º: não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possui grau de utilização de terra e de eficiência na exploração iguais a zero. Então se não tem exploração nenhuma, não tem nada, é zero, não tem juros compensatórios. Beleza? Foram reputados constitucionais. Por que o cuidado? Porque, salvo engano, eu não tenho certeza se foram exatamente esses, mas salvo engano esses dispositivos foram reputados inconstitucionais em medida cautelar, mas agora na decisão de mérito foram reputados constitucionais. Teses fixadas, então, algumas outras que constaram expressamente da ementa, da ADI 2332. 1. É constitucional o percentual de juros de 6% ao ano para a remuneração pela emissão provisória na posse do bem objeto da desapropriação. 2. A base de cálculo dos juros compensatórios corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado, que é o que pode ser levantado, e o fixado na sentença. 3. São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade do imóvel, da propriedade. E 4. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para honorários em desapropriações, mas é vedada a fixação de um valor nominal máximo. Resume tudo que a gente explicou. Agora, se você só ler as teses, você não vai entender. Agora está entendido. Cumulatividade de juros compensatórios e moratórios. Pode acumular? Bom, a doutrina defende que sim. A súmula 102 da STJ também. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios em ações expropriatórias não constitui anatocismo vedado em lei. Só que você tem que tomar um cuidado. Tem um julgado em sede de repetitiva, né, do antigo 543C do CPC de 73, em que o saudoso ministro Teori Zavascki, ele ainda era ministro, ainda era vivo e era ministro do STJ ainda, né? 2014? Isso. Ele, não sei se foi 2014, mas enfim, o STJ decidiu o seguinte: não, apesar de ser possível a cumulatividade de juros compensatórios e moratórios, ele destacou: não ocorre no atual quadro normativo hipótese de cumulação de juros moratórios e compensatórios, porque são encargos que incidem em períodos diferentes. Os compensatórios incidem desde a emissão na posse até a expedição do precatório. E os moratórios incidem apenas se o precatório não for pago no prazo constitucional, lá depois do 1º de janeiro do exercício seguinte. Então não teria como acumular, embora em tese, né, não seja ilícito. Mas eu não sei não, viu? Eu coloco isso porque esse entendimento do STJ ele vem sendo reproduzido. Olha aí,
eu cito aí, ó, julgado de 2019, que renovou, citou novamente esse entendimento. Mas a gente tem que lembrar que o STF decidiu no RS 579431, com repercussão geral, que incidem juros de mora, não era desapropriação, era outra situação, mas ele falou, incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização do cálculo e a requisição do precatório. Então, até a requisição, incidem juros moratórios. Aí os juros moratórios param, porque tem um prazo constitucional para pagamento, e somente se ultrapassar o prazo, 1º de janeiro do exercício seguinte, aí é que voltam a correr. Então, a princípio, os juros moratórios, eles não incidem apenas se o precatório não for pago no prazo. A princípio, incidiria dos cálculos até a requisição. Então, haveria como acumular, pelo que o STF já decidiu nesse julgado aí, com repercussão geral. Enfim, como que isso vai cair na prova, professor? Vai cair exclusivamente falando de tudo que a gente trouxe de juros compensatórios, isoladamente tudo que a gente falou de juros moratórios, pode cair a súmula 102 do STJ, pode cair que a acumulação é possível, ou pode cair o julgado do STJ dizendo que a acumulação é possível, mas em tese não ocorreria, ou pode cair o que o STF falou, você vai interpretar a questão. Aí tem muitas possibilidades. Beleza? Artigo 32, parágrafo 1º e 2º. Do valor da indenização deduzem o quê? Dívidas fiscais, quando inscritas e ajuizadas, multas decorrentes de inadimplemento e de obrigações fiscais. Além disso, lembra que ficam subrogados no preço ônus e direitos de terceiros? Então, tinha o direito de rádio de garantia, na hora que o particular vai receber ali os 180 mil, uma parte vai subrogar para o cara que tem o direito de rádio de garantia. E são duas parcelas indenizatórias, como eu falei. A primeira é aquela que o poder público deposita com a inicial, caso ele queira se emitir na posse. Nesse caso, como que ela é paga? Por alvará judicial. O particular fala, beleza, concordo. Juiz, concordo, está aqui, quero alvará judicial. O juiz manda expedir o alvará, como a gente faz todo dia aí na magistratura. Ou, embora a lei não fale, hoje em dia se admite, pelo menos nas varas que eu passo aí, no DF, se admite que seja por transferência eletrônica. Particular, você não prefere, ao invés de imprimir o alvará e levar lá no banco, passar os dados aí da conta e a gente manda transferir, muito mais fácil. Gasta menos papel, enfim. Principalmente em tempos de pandemia é assim que está sendo feito, já que os bancos aí não estão funcionando direito. Mas para fins de prova, a parte depositada é por alvará. E a parte que só é paga na sentença, a diferença? Precatório. Então incide precatório, a gente está cansando de ver aqui. Precatórios são o meio do pagamento da diferença. Isso foi cobrado em prova. 2019. Em caso de desapropriação judicial, a diferença entre o valor depositado pela administração e o arbitrado na sentença não se sujeita ao regime de precatórios, devendo a entidade pública efetuar o pagamento em dinheiro errado. É precatório. Pessoal, eu pensei em gravar uma terceira parte, que já tem 50 minutos, mas não, eu vou tocar aqui, vamos acelerar, a gente vai até o final. Vou terminar no bloco 2, tá? Destino dos bens desapropriados. Bom, a regra, pela lógica, se o ente expropriante pegou o bem para si, é para ficar para ele. Essa é a chamada integração definitiva, é a regra na desapropriação. Mas existe a chamada integração provisória. O bem é desapropriado pelo ente expropriante, mas não para ele, mas para um outro fim, vai para terceiros, para outro fim. Então é possível que os bens desapropriados não fiquem sob a propriedade de titularidade do expropriante, ou só o fiquem temporariamente, provisoriamente. Por isso que se fala em integração provisória. Isso ocorre quando? Já vi questão de prova sobre isso. Para fins de urbanização, a desapropriação para fins de urbanização, a desapropriação para fins de formação de distritos industriais, por interesse social, para assegurar o abastecimento da população, a confiscatória, a por zona. Os bens vão para o ente expropriante, mas eles vão ter um destino depois. Para fins de urbanização, vai para o terceiro lá, construir sua casa, enfim. Né? Depende da finalidade da desapropriação. A desapropriação por zona, vou trazer só como é que o dispositivo legal. Está lá no artigo 4º do Decreto-Lei 3365. A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, ou então, as zonas que se valorizam extraordinariamente em consequência do serviço. Então, teve uma obra, precisa de uma área contígua para desenvolver a obra, desapropria. Ou houve uma valorização extraordinária, superior àquela que permitiria a contribuição de melhoria, né, aquele tributo. Então, desapropria. Em qualquer caso, a declaração de utilidade deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e quais as que vão para a revenda. Então, veja, é um caso de integração provisória, nesse segundo ponto. Valorizou extraordinariamente, o poder público expropria, mas vai ser para revenda, não vai ser para ficar para ele. Parágrafo único.
Quando a desapropriação destinasse à urbanização ou à reurbanização realizada mediante concessão ou parceria público-privada, o edital de licitação poderá prever que a receita decorrente da revenda, olha aí, ou utilização imobiliária integre projeto associado por conta e risco do concessionário, blá, 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 blá. Então, esse é um bom exemplo. Você aproveita e já sabe o que significa desapropriação por zona, que pode cair na prova. Desapropriação indireta. Tópico 13. Muita gente não sabe como funciona a desapropriação indireta. Agora você vai saber. Isso aqui é importante. Primeiro, qual que é o conceito? Um conceito em pouquíssimas palavras. Segundo a de Pietro, é a desapropriação que se processa sem observância do procedimento legal. É a desapropriação, entre aspas, ilegal. Se não observa o procedimento legal, na verdade, ela também seria inconstitucional, né? O Estado age manu militare, se apropria do bem particular sem declaração expropriatória, sem indenização prévia. Se não tem indenização prévia, não cumpre o requisito constitucional. Seria, então, uma desapropriação inconstitucional. Mas, apesar de violar o requisito prévio da indenização prévia, apesar de violar a lei e procedimento legal, ela é admitida. Ela é admitida. Jurisprudencialmente, na doutrina há críticas ferrenhas. A doutrina fala: a natureza jurídica é de um fato administrativo que configura esbulho possessório praticado pelo poder público. Mas qual que é a justificativa para se aceitar isso? Uma vez que o bem é incorporado e afetado a uma finalidade pública, o interesse público primário exige que continue, então, a finalidade pública e o máximo que o proprietário pode fazer é pedir indenização. Fala-se, então, no princípio da intangibilidade da obra pública, como fundamento para se admitir essa desapropriação odiosa, que é, na verdade, um esbulho possessório. Olha como já caiu em prova. Juiz, TJ São Paulo. É correto afirmar que a chamada desapropriação indireta decorre da aplicação do princípio da intangibilidade da obra pública a uma situação originada de ato ilícito indenizável praticada pela administração contra o proprietário ou possuidor. É um ato ilícito indenizável admitido. Essa é a desapropriação indireta. O STJ admite, ele inclusive fala: a chamada desapropriação indireta é construção pretoriana para dirimir conflitos entre o direito de propriedade e a função social da propriedade, blá blá blá. O que eu quero que você anote aqui é o que está em negrito. São os 3 requisitos do STJ para desapropriação indireta. Se não tem um desses requisitos, não se fala em desapropriação indireta. Quais são eles? Primeiro, o apossamento do bem pelo Estado sem a observância do processo de desapropriação. Se tiver observância, não é desapropriação direta. Se não tem apossamento do bem, também não é. Então, primeiro, o Estado tem que tomar posse do bem. Além de tomar posse, vem um segundo momento. Afetação do bem, destinação de utilidade pública. Não basta se apossar. Tem que botar o negócio para funcionar para fim de utilidade pública. Uma obra pública, um serviço. Havendo apossamento e afetação, a junção dos dois traz o terceiro requisito. Ele não é um requisito autônomo, ele nada mais é do que a junção dos anteriores. A irreversibilidade da situação fática resultante do indevido apossamento e da afetação. Então, uma vez apossado e afetado o bem, a situação se torna irreversível. Por isso que só cabe a indenização, por isso que se admite a desapropriação indireta. Por isso. Mas, professor, então ninguém pode fazer nada se o poder público chega e começa a esbulhar o meu imóvel, a turbar e depois configura o esbulho? Pode. O proprietário ele tem que se insurgir quanto à turbação e ao esbulho no momento oportuno, rapidamente, antes da incorporação ao patrimônio público e da afetação. Se ele fizer isso por uma ação possessória, rapidamente ali o juiz já na liminar acabou. Então ele tem que agir rapidamente. A desapropriação indireta ocorre quando o particular dorme, né? Tem um ditado: o direito não socorre os que dormem. O particular não ajuizou a ação possessória no momento oportuno, houve o esbulho, houve a incorporação à afetação, resta a indenização. Não pode mais reivindicar o imóvel, que está no artigo 35 do Decreto-Lei. Também está no artigo 21 da Lei Complementar 76 de 93. E aí, como que ele vai pedir indenização? Por meio de uma ação judicial, uma ação de conhecimento, pedindo indenização. É uma ação de indenização. Não é exatamente tecnicamente correto falar em ação de desapropriação indireta. A desapropriação indireta é o fato que configura o esbulho, o ato ilícito indenizável. A ação não é de desapropriação indireta, é uma ação de indenização. Mas essa expressão, ação de desapropriação indireta, ela é consagrada. Se você pesquisar lá no site do STJ 2020, tem lá a ação de desapropriação indireta. Então, tecnicamente não é correto, mas é o que se usa. Tecnicamente não é correto, mas é o que se usa. Porque, veja bem, a ação de desapropriação comum, quem é o autor da ação? Poder público, expropriante. Quem é o réu? Expropriado, particular. E nessa ação é o contrário. Quem é o autor da ação? É o esbulhado.
particular. E quem é o réu da ação? É o esbulhador, o poder público. Então ela é totalmente inversa, ela não tem nada a ver com uma ação de desapropriação. É uma ação de indenização. Como vai ser composta a indenização? Tudo que a gente falou para desapropriação legal vai incidir aqui. Só que pela lei, o artigo 15A, parágrafo 4º, ele fala o seguinte: o poder público não será onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Como que se interpreta isso? Eu não entendi isso direito. Tive que ir lá no ANAD 2332 para entender como é que funciona isso. O que você tem que anotar? Primeiro, se cair isso na prova, embora esteja no 15A, parágrafo 4º, é errado, porque o Supremo declarou inconstitucional esse dispositivo. Então saiba que a vedação a juros compensatórios anterior à data da aquisição da propriedade ou posse pelo autor da ação é inconstitucional. Mas como se explica isso? Eu vou ler aqui o voto, acho que foi do Barroso, não tenho certeza. Olha como é que ele fala. Falou de outras inconstitucionalidades, né? Já o parágrafo 4º, ao excluir o tempo anterior à aquisição do imóvel da incidência de juros compensatórios, viola a cláusula constitucional da justa indenização a ser paga ao expropriado, estabelecendo privilégio indevido ao ente expropriante. Isso porque diminui de modo irrazoável o valor de mercado do bem que tenha sido objeto de emissão provisória na posse ou desapropriação indireta. Explico. A jurisprudência dominante desta Corte entende que, com a emissão provisória, o Estado passa a exercer somente a posse do bem, permanecendo expropriado com prerrogativas. Embora ele não tenha mais que suportar os encargos, ele ainda tem prerrogativas de proprietário, incluindo a faculdade de alienar o bem para terceiros. Então, o poder público se emitiu provisoriamente na posse ou desapropriou indiretamente meu imóvel. Ainda assim, eu posso alienar. Se tiver um doido querendo comprar, o cara compra. A atual redação do parágrafo 4º do 15A proporciona falou de um primeiro prejuízo a um segundo prejuízo. Além de sujeitar-se ao procedimento expropriatório e ao regime de precatórios, né, o primeiro prejuízo, o eventual adquirente, o cara adquiriu o bem, vai ter que ficar sujeito ao procedimento expropriatório, ao regime de precatórios. Além disso, o eventual adquirente não poderá receber juros compensatórios relativamente anterior à sua aquisição, direito que derivaria da lógica dos contratos. Então, o que o dispositivo da lei fazia era que um terceiro que comprasse o imóvel só teria juros compensatórios a partir do momento que ele adquiriu, e não da emissão provisória na posse, que foi bem anterior ao momento que ele adquiriu o imóvel. Por isso, esse é o jeito que se interpreta e isso que é inconstitucional. Afinal, com a aquisição do imóvel, transfere-se para o adquirente todos os encargos, ações e direitos, que deveriam incluir juros compensatórios não recebidos pelo proprietário anterior. A restrição claramente agrava a situação do titular, pois diminui o já depreciado valor de mercado. Dificulta ainda mais a alienação. O cara vai comprar sabendo que não vai ter juros compensatórios até o momento que ele compra, aí que ele não vai comprar mesmo. Se já não vai comprar, aí que não vai comprar mesmo. Agora, o marco que você tem, além de saber isso é mais aprofundado. O que realmente cobra em prova é a súmula 69 da STJ. Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada emissão na posse, que a gente já viu. E na desapropriação indireta, a partir da ocupação. Ocupou o bem, já vale juros compensatórios. Olha como caiu em prova para juiz 2019. Os juros compensatórios são devidos na desapropriação direta desde a emissão e na indireta da efetiva ocupação. É isso que vai cair. É isso. Ou a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 15A. Dificilmente o examinador vai trazer o probleminha. Ele só vai falar que é inconstitucional e pronto. Vai cair a redação do dispositivo certo ou errado, você marca errado, é inconstitucional. Bom, veja bem. Raciocina comigo. Se essa ação é indenizatória, simplesmente para indenização, não tem como discordar que ela é uma ação pessoal, ela não é ação real. Não está discutindo mais questões de imóvel, está discutindo indenização. Ela é pessoal. Carvalho Filho deixa isso claro, é de se concordar. Mas, para provas, você jamais vai falar isso. Você vai falar que é ação de natureza real. É o que o STJ já tranquilamente sempre fala. E como é uma ação de natureza real, qual que é o foro dessa ação de desapropriação indireta? Local do bem, situação do bem, local do imóvel. Pode anotar isso aí na prova. Beleza? Como eu falei, a legitimidade é inversa, o autor é o expropriado, o réu é a pessoa de direito público que desapropria. Segundo Carvalho Filho, só pessoas de direito público podem desapropriar indiretamente. Pessoas privadas não têm esse poder. Elas têm para desapropriação direta, né? A direta, aquela por autorização legal ou contratual, mas para indireta não é possível. Pode o promissário comprador ser o autor da ação ou o titular da posse legítima. Eles também podem ser autores dessa ação, decidiu o STJ. Qual que é o prazo prescricional para essa ação? Tema, talvez o que mais cai em prova daqui para frente, porque sempre foi muito cobrado e agora tem um entendimento recente do STJ, meio que confirmando o que ele já tinha dito. Bom, como não tinha um prazo específico,
falava-se que era o prazo de 20 anos do Código Civil de 2016, súmula 119 da STJ. Então, se na sua prova trabalhar uma desapropriação indireta anterior a 2003, lá a vigência do novo Código Civil, o prazo é de 20 anos, salvo o direito intertemporal, né? Tem um artigo 2028, 2029, sei lá, do Código Civil que diz: se já transcorreu mais da metade do prazo, aplica-se o prazo anterior, se foi menos, não tem lá o direito intertemporal que eu não lembro. Então, se a prova trabalhar o direito intertemporal, você aplica. Isso é muito comum, isso dá muito trabalho para a gente na área jurisdicional mesmo, né? Nas sentenças, nas varas cíveis, aí dá um trabalho danado, tem que ficar vendo isso, mas a gente tem que ver. Agora, se é posterior à vigência do novo Código Civil, aí não vale mais a súmula 119. O prazo primeiro que o STJ fixou era decenal. Ele diz, é decenal o prazo. Por quê? Por analogia ao Código Civil, artigo 205, o novo Código Civil? Não. Por analogia também ao Código Civil, mas ao artigo 1238, parágrafo único. Então, na prova, por analogia ao prazo da usucapião extraordinária, tem gente que chama de usucapião, né? Tanto faz, né? Prevalece que é a usucapião extraordinária. Prazo prescricional por analogia. Então, na prova, tem várias pegadinhas a serem feitas aí. 10 anos, porque é o parágrafo único do 1238. Por que não é o de 15 anos do caput? Porque se presume que o poder público realizou obras ou destinou bem a alguma utilidade pública. Mas o STJ fala, essa presunção é relativa. O particular pode desconstruir a presunção dizendo, o poder público desapropriou e não fez nada. Desapropriou indiretamente, não fez nada, então não vale lá o parágrafo único que diz se tem obras públicas, obras, não sei o quê. Então é o caput de 15 anos. E agora, recentemente, 2020, recurso repetitivo, o STJ fixou a seguinte tese. O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o poder público tenha realizado obras ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social, é de 10 anos, conforme o parágrafo único. É isso que você vai anotar. Por que não vai o parágrafo único do artigo 10 do Decreto-Lei que fala em 5 anos? Por que não incide o Decreto-Lei que é lei especial? Por que tem que ir analogia no Código Civil com a usucapião extraordinária? Por quê? Primeiro, entende-se que o prazo de 5 anos do Decreto-Lei é para intervenções na propriedade privada restritivas e não supressivas. Então, como a gente já estudou em aula anterior, vale para limitação administrativa, se for o caso, para requisição, para servidão, enfim, tombamento, mas não vale para desapropriação. Segundo, um argumento de lei, né, de questão legal. O texto da medida provisória 2109, já na sua 48ª edição, lembra que antes de 2001 podia ficar editando a cada 30 dias novas medidas provisórias, e elas ficavam quase que eternas. Mencionava a desapropriação indireta expressamente lá no prazo de 5 anos. Mas a partir de 2001, com a MP 2109, com a edição 49 da emenda, e depois o que ficou mantido por força da MP 2183, é que não tem mais a desapropriação indireta. Então pode-se entender que tinha, mas foi tirado por lei, então não incide mais. Se a lei tirou é porque não incide mais aquele prazo. Beleza? É um argumento meio que de lógica legislativa, né? Chegando próximos ao nosso encerramento. Apossamento administrativo. Por que eu trabalho isso separado? Se você ler qualquer outro autor que não seja o Carvalho Filho, é claro que eu não li todos os livros de direito administrativo, então não sei se tem algum outro aí que fala, mas os principais eles não falam. Todos os autores principais não falam de apossamento administrativo como algo separado da desapropriação direta. É a mesma coisa. Ou é sinônimo, ou no máximo você entende como um requisito ali que o STJ diz, né? Primeiro o apossamento, depois a afetação, depois a irreversibilidade da situação fática. Mas não é um instituto próprio. É um requisito ou é sinônimo. O Carvalho Filho fala que não é a mesma coisa. E eu acho que ele tem razão. Ele diz, é o fato administrativo pelo qual o poder público assume a posse do bem. Mas ainda não tem a transferência da propriedade. E é isso que ele fala. Difere da desapropriação indireta porque, enquanto a desapropriação indireta atinge o direito do proprietário, acarretando a perda do domínio, no apossamento administrativo a ação investe mais diretamente contra o indivíduo que tem a posse, geralmente de um bem imóvel. O poder público assume a posse, o particular não evitou a turbação, nem o esbulho, e passa a utilizar de forma contínua. Aí tem que ver se ele vai afetar o interesse público para a desapropriação indireta. Por que parece correta a diferenciação? E aí a questão de prova, você vai ter que ter a malícia. Se a questão de prova falar que é coisa diferente, você marca que sim, porque tem doutrinador que defende isso. Se ela simplesmente colocar como uma passagem lateral, né, algo a mais ali, mas o foco da questão é outra coisa, você não fala, não tente achar que é uma pegadinha ou alguma coisa. Por que parece que ele tem razão? Porque o próprio decreto-lei, no artigo 15A, parágrafo 3º, ele separa as duas expressões, olha só. O disposto no caput aplica-se às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta.
Por que ele falou um ou outro? A princípio, porque são coisas diferentes. Além do mais, o Carvalho Filho traz o único exemplo que eu conheço, talvez tenha outros, mas o que eu entendi da obra dele foi esse exemplo aqui, um exemplo que diz que há apossamento sem que possa haver desapropriação indireta. Então, mostrando que são coisas diferentes. O caso em que um Estado ou um município aposse-se de um bem público federal. Se o Estado procede ao apossamento de um bem público federal, apossamento administrativo. Agora não pode virar desapropriação, nem mesmo indireta. Por quê? Porque é a vedação legal. Um Estado jamais pode desapropriar bem público federal, lembra? Está lá no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei. Então é exemplo de apossamento que não gera desapropriação indireta, mostrando que são coisas diferentes. Genial, né? Então, se você lembrar desse exemplo do bem público federal que é apossado pelo Estado, você lembra do raciocínio todo e mata na prova. Se for uma prova oral, então você dá esse exemplo para o examinador, ele vai te dar nota 10, ou então, se por acaso ele não souber, ele vai cair para trás. Ele vai falar, poxa. Né? Os efeitos são os mesmos, as duas figuras, o titular tem o direito à indenização, sem nenhum problema. Penúltimo tópico da nossa aula, mais de 1 hora já, hein? Retrocessão. O que é isso? Segundo a de Pietro, é o direito que tem o expropriado de exigir de volta o imóvel, caso mesmo não tenha um destino para que se desapropriou. Então, o poder público declara lá no decreto expropriatório que quer a sua casa porque vai construir uma escola ali, uma escola. Desapropriou, só que não construiu. Ou então construiu outra coisa, ou sei lá. Não teve destino para o fim que ele foi declarado. Nesse caso, haveria para alguns a retrocessão. A gente vai delimitar o tema ainda. O Eli Lopes Meirelles traz o seu conceito. É a obrigação que se põe ao expropriante de oferecer o bem de volta ao expropriado mediante devolução da indenização quando não lhe der o destino declarado no ato expropriatório. Agora, o que é importante você anotar é que há uma visão um pouco relativa disso aí. O Código Civil ele trata mais ou menos do tema no artigo 519. Ele diz o seguinte: se a coisa expropriada para fins de necessidade e utilidade pública ou interesse social não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços, então ainda que não tenha exatamente o destino, pode ser que ela tenha sido utilizada em uma outra obra ou serviço público, mas se também não foi, caberá ao expropriado o direito de preferência pelo preço atual da coisa. Duas coisas você extrai daí. Primeiro, que pelo Código Civil não é um direito real, é um direito pessoal, um direito de preferência apenas. Né? Segundo, que se permite a chamada predestinação lícita. Eu sei que você já ouviu essa expressão, quem não ouviu é importante, cai muito em prova. O que é a predestinação lícita? Predestinação significa mudança, mudança de destinação. Então, ele era para construir a escola, não foi para a escola. Mas é lícita a predestinação se, ao invés de ter construído a escola, construiu um hospital, construiu uma estrada, utilizou em outra obra ou serviço, como diz o Código Civil. Nesse caso, não cabe retrocessão. Só cabe retrocessão é um instituto vinculado à predestinação ilícita. O poder público era para construir uma estrada, mas ele deixou parado. Deixar parado, na verdade, chama adestinação, que é ainda mais polêmico na doutrina, eu nem vou falar aqui, porque é polêmico, então não sei o que a prova pode cobrar. Se cair numa prova oral, alguma coisa, fala destinação, quando não deu destino, tem polêmica. Se seria o caso de retrocessão, não, tem polêmica. Para predestinação, não tem polêmica. Se for lícita, não cabe pedir de volta o bem. Se for ilícita, um desvio de finalidade, desapropriou para o próprio governador, lá, sei lá, aí cabe a retrocessão. Cabe a retrocessão. A polêmica é a natureza dela. Se é direito real ou direito pessoal, a gente vai ver. Por isso, o Eli Lopes Meirelles ele já tinha matado a charada há muitos anos. Ele fala o seguinte, falava, né? A finalidade tutelada é a genérica. O que se der tutela é a finalidade pública genérica. Ainda que o bem tenha sido desapropriado por um fim público específico, mas tenha sido dado outro fim público, não tem problema, é um desvio de finalidade ilícito. Então é uma hipótese em que somente o desvio de finalidade genérico que gera o vício, o específico não. A predestinação ilícita a gente já falou. Agora, cuidado, questão muito aprofundada, aqui é nível world class, quando eu jogava FIFA no videogame há 500 anos atrás, há 500 anos, né? Tinha lá dificuldade amador, intermediário, tinha um world class, você nunca ganhava do computador, é impossível, os caras metiam 5-0. Aqui é dificuldade world class. Tem casos em que a lei diz que nem mesmo a predestinação lícita é possível. Ou, embora fale que não cabe a retrocessão, mas fala que tem que ser para um único bem, para uma única finalidade. Isso está, por exemplo, no artigo 5º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 3365, que diz: ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular destinado a classes de menor renda,
não se dará outra utilização, é só para isso, mas também diz, nem haverá retrocessão. Agora, tem caso, a desapropriação confiscatória 243 também tem os fins próprios lá no dispositivo constitucional, não pode ter outro destino. A desapropriação sancionatória de imóvel rural é só para reforma agrária, está lá na Constituição, não pode dar outro destino, é ilícito. Olha como isso caiu em prova. Defensor Público FCC, essa aqui eu tenho certeza que teve um alto índice de erro. O desvio de finalidade genérico possibilita a retrocessão. Correto, né? O genérico era para um fim público, não foi para o fim público, pode. Consequência que não ocorre no desvio de finalidade específico. Geralmente é assim mesmo. Era para construir a escola, foi para o hospital, não tem retrocessão. Não tem desvio, não cabe a retrocessão nem o desvio de finalidade específica. Caso em que poderá ser convalidado o vício. Ressalvados alguns casos previstos em lei, como a desapropriação destinada à implantação de parcelamento popular destinado às classes de menor renda. De onde que ele teria tirado isso aqui, né? Uma explicação muito aprofundada, está correto. Qual é a natureza desse troço, dessa retrocessão? Na doutrina é polêmico, nos tribunais tem uma linha, não é pacificado, mas tem uma linha. O STJ, no RESP 943-604, lá de 2009, salvo engano, acho que foi o ministro Luiz Fux que foi o relator disso aqui. Ele falou o seguinte, tem 3 correntes na doutrina. A primeira é do Eli Lopes Meireles e do Carvalho Filho. Eles falam, não existe retrocessão no direito brasileiro. Por quê? Porque aplica-se lei especial, que é o Decreto-Lei 3665, que no artigo 35 diz, os bens expropriados, a gente já cansou de estudar ele aqui, e é o mais importante da lei, os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo. Qualquer ação resolver-se-á em perdas e danos. Então só tem perdas e danos, não tem retrocessão, direito de pedir o imóvel de volta, não tem. É o que eles defendem. Tem razão eles? Eu acho que não, mas é muito bem fundamentada, né? Restauraria o direito de preempção, de preferência do direito civil, que é um direito pessoal, de eficácia obrigacional, que a gente já leu, artigo 519. Preferência, tem direito de preferência. Não tem como pedir o imóvel. A que eu reputo mais correta é a segunda corrente, do Celso Antônio Bandeira de Mello e de autores antigos, Seabra Fagundes, Cretela Júnior. O que eles dizem? Eles falam que a retrocessão existe. Por quê? Porque a gente interpreta a lei conforme a Constituição, e não a Constituição conforme a lei. Por isso o artigo 35 tem que ser interpretado conforme a Constituição, que é posterior, né, tem que ser recepcionado com interpretação conforme. Por quê? Porque a Constituição diz que tem que ter indenização prévia, justa, que tem a finalidade pública. Está implícito ali na Constituição. Se desapropria o bem e há um desvio de finalidade genérico, isso é inconstitucional. Então tem direito de reivindicar o bem de volta. E eles dizem, então, caso o bem não tenha sido utilizado para finalidade pública, é possível. A norma do 35 só seria aplicável se a desapropriação tivesse atendido aos requisitos constitucionais. Uma vez não atingido o fim colimado pelo poder público, volta para o proprietário por conta da proteção do direito fundamental à propriedade. Eu concordo. Essa é a melhor corrente. Mas as outras são muito razoáveis. Terceira da de Pietro. É meio doida, né? No direito sempre tem a teoria eclética. Ela fala, é um direito de natureza mista, é pessoal e real. O proprietário escolhe se ele quer entrar com a ação de natureza real ou se ele quer apenas indenização, perdas e danos. Só que, ela diz, embora ele tenha o direito de escolher, há casos em que ele não tem esse direito. Por exemplo, se o bem já sofreu profundas alterações, só cabe perdas e danos. Se o bem já foi transferido a terceiro, em proteção ao direito de terceiro, a boa-fé terceiro, só cabe indenização também. Também é razoável, né? Nos tribunais, não tem consenso, não dá para falar que está pacificado, mas vem prevalecendo que a natureza é real. O STJ, por exemplo, entendeu, lá em 2009 também, a retrocessão constitui esse direito real. Naquele primeiro julgado, o ministro Luiz Fux ele falou, não interessa a gente discutir isso aqui. Ele cita as correntes, mas não chegam a uma posição. Mas no mesmo ano, teve julgado dizendo, a retrocessão constitui esse direito real do ex-proprietário. Também, em 2005, teve um julgado do STJ, falando em direito real, citando o Celso Antônio Bandeira de Mello. O STF, ele só tem julgados antes de 88. Um primeiro de 83 falou que era direito pessoal. E 3 anos depois, de 86, falou que era direito real. Então, né, ainda é polêmico. Eu marcaria na prova, se falar segundo a STJ, eu marcaria que é a natureza real. Se a de Pietro faz uma consideração interessante, ela fala, olha, se entender que a retrocessão tem natureza pessoal, o prazo prescricional é de 5 anos. É o do Decreto-Lei 20.910, de 32, que a gente vai estudar em aulas posteriores. Se entender que o prazo é real, o prazo é de 10 anos do Código Civil, artigo 205. O STJ tem entendido que o prazo é de 10 anos porque tem entendido pela natureza real, seja com o Código Civil atual 205, seja com o Código Civil anterior, dependendo da data, que também trazia lá no 177 prazo de 10 anos.
o STF, naquele julgado de 86, também aplicou o prazo de 10 anos, entendeu pela natureza real. Beleza? E não o quinquenal do decreto 20.910. E para a gente encerrar nossa aula, direito de extensão. Tem uma coisa sedimentada e uma polêmica. A coisa sedimentada é que o direito de extensão existe, eu vou dizer como. E a coisa polêmica é dizer se ele tem previsão legal ou não. O que é o direito de extensão? Eu vou primeiro contar a historinha. Imagina que você tem um imóvel de 100 metros quadrados. Vem o poder público e vai desapropriar seu imóvel. Só que o poder público quer construir uma estrada, ele só precisa de 99 metros quadrados. Ele não precisa daquele 1 metro quadrado que sobrou. Então ele expropria 99, desapropria 99 e você fica com 1 metro quadrado. O que você vai construir ali? 1 metro quadrado? Plantar alguma coisa? É inútil. Não tem mais sentido. Então o que o particular pode pedir? Ei, poder público, já que desapropriou 99 metros, desapropria logo 100, então. Pega logo tudo. O que eu vou fazer com esse 1 metro? Ele não tem valor nenhum. O fundamento ético, então, do direito de extensão é evitar o abuso do exercício do direito. Entende-se como um abuso do exercício do direito de desapropriar 99 metros e deixar só 1 metro. O objetivo, então, em belas palavras, é transformar uma desapropriação parcial em total. Isso é o direito de extensão, o próprio nome da ideia, né? Direito de extensão. Quais são os requisitos? A desapropriação tem que ser parcial, o que restar tem que ser inaproveitável, não tem um tanto certo, mas no caso concreto é inaproveitável, não dá para tirar nenhum proveito econômico, então o particular tem esse direito. E aí vai receber indenização maior. O Carvalho Filho fala, é o direito do expropriado de exigir que a desapropriação e indenização alcance a totalidade do bem quando o remanescente resultar esvaziado do seu conteúdo econômico. Polêmica, onde está previsto esse negócio? O Carvalho Filho e também o Eli Lopes Meirelles, eles falam, a previsão está no antigo Decreto Federal 4956 de 1903, tem quase 120 anos aí, 1903. Porque é certo que o Decreto-Lei 3365 de 41 não tem previsão de direito de extensão, isso é certo. Se a questão de prova falar que está previsto no Decreto-Lei 3365 está errado. Então eles falam, está lá no Decreto 4956, por que ele não foi revogado pelo Decreto 3365? Porque o Decreto 3365, no artigo 43, ele fala, ficam revogadas as disposições em contrário. Ele não revogou expressamente o Decreto 4956 de 1903 todo, só as disposições em contrário. Como o direito de extensão não é contrário, ele ainda permanece. Agora, isso aqui ninguém fala. Fui eu que pesquisei, eu fui lá pesquisar na internet, então não leve isso em consideração. Mas é algo a se pensar. Fui lá na internet, fui ver lá o Decreto 4956 e vi que ele foi expressamente revogado pelo Decreto 11 de 1991, artigo 4º. Dá uma lida lá. Vê se eu não estou mentindo. Vai lá no Planalto e pesquisa. Então ele está expressamente revogado. Então, a princípio, não teria mais o direito de extensão previsto. De toda forma, é possível salvar o direito de extensão. Primeiro, tem que se ver se essa revogação aí do Decreto 11, se ela é válida ou não. Isso aí eu não fui atrás, eu só vi que está lá escrito. Segundo, o Carvalho Filho tem um argumento matador para mim. Ele fala, olha, outras leis previram o direito de extensão. O Estatuto da Terra, a Lei Complementar 76 de 93, que fala da desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária, prevê expressamente o direito de extensão. O que demonstra que o intuito do legislador nunca foi banir o Instituto. O próprio decreto-lei revogou só as disposições em contrário, outras leis prevêem, então ainda que ele não tenha previsão legal, ele tem fundamento jurídico, ético-jurídico na vedação ao abuso do exercício do direito. Então ele existe. Que ele existe é fato. Mas a discussão é, ele está previsto em alguma lei ou não? Expressamente. Eu tenho para mim que não. O Carvalho Filho e o Meirelles falam, está lá no decreto de 1903. Olha como isso caiu em prova. Defensor Público 2019. O proprietário de imóvel rural para o qual tenha sido intentada a ação de desapropriação parcial, restando a área remanescente reduzida à superfície inferior à da pequena propriedade rural, tem direito de requerer na contestação que todo o imóvel seja desapropriado, salvo se a finalidade da desapropriação for a reforma agrária. Errado. Aqui a gente não viu, eu também não tenho certeza, provavelmente fez remissão ao tratamento da Lei Complementar 76 de 93. Tem que ver como que ela trata aí o direito de extensão, eu não vi. Sinceramente eu não vi. É até bom que você veja depois. Mas o erro que é facilmente identificável aqui é que ele diz que não cabe pedir o direito de extensão se a finalidade da desapropriação for a reforma agrária, sendo que a previsão legal expressa que a gente tem, uma delas é justamente para desapropriação para fins de reforma agrária. Então tá errado. Só nisso aí você matava. Com isso a gente encerra. 1h20. Grande abraço, até a próxima.